Muito se fala sobre a importância de estocar alimentos, mas que tipo de alimentos estocar? Qual tipo de proteína, carboidrato e gorduras são importantes para ter nas nossas preparações? Já pensou nisso? No vídeo de hoje vamos falar sobre os alimentos mais recomendados para armazenamento para cada categoria. Quer saber se você está estocando os alimentos certos? Então fica aí no vídeo. Olá Alfa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Daniel Luca e este é o canal Info Alfa SE, onde trazemos informações e curiosidades sobre o mundo pré-sobrevivencialista e também sobre o mundo da sobrevivência. No vídeo de hoje vamos falar sobre os alimentos mais recomendados a serem estocados por categoria e também vamos dar algumas dicas de como estocar da maneira certa, tá ok? Mas antes de começar, já vou pedir para vocês deixarem o seu like. Se você é novo aqui no canal e não conhecia, se inscreve que temos vídeos como esse toda semana. Lembrando que o Info Alfa tem canal no Telegram, link aqui na descrição. Como sabemos, estar preparado para situações imprevistas é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das nossas famílias. E ter alimentos estocados é uma das formas mais importantes de preparação. Neste vídeo vamos falar sobre a importância de ter alimentos como carboidratos, proteínas e gorduras em nossas preparações. Carboidratos. Os carboidratos são uma fonte vital de energia para o nosso corpo e é por isso que eles são tão importantes para a estocagem a longo prazo. Eles fornecem energia imediata de longa duração, o que é essencial em situações de emergência. Um dos melhores alimentos para estocagem a longo prazo é o arroz. Ele é uma das principais fontes de carboidrato no nosso cardápio nacional e tem uma longa vida útil quando armazenado corretamente. Por isso que estocar arroz é uma ótima maneira de garantir que você tenha uma fonte de carboidrato em caso de emergência. Além do arroz, existem outros tipos de carboidrato que podem ser estocados por longos períodos, como por exemplo, massas. Massas como macarrão, espaguete, lasanha são uma ótima fonte de carboidrato e podem ser estocados por longos períodos. Batatas. As batatas também são uma ótima fonte de carboidrato e também possuem outros nutrientes importantes. Elas podem ser estocadas por longos períodos, seja congelada, desidratada ou em conserva, desde que armazenadas corretamente. Grãos. Grãos integrais como aveia e quinoa, entre outros tipos de grãos, também são uma ótima fonte de carboidratos e fibras e também pode ser estocado por um longo período. Pão seco. O pão seco, ou como normalmente chamamos pão duro ou pão dormido, é outra opção de estocagem a longo prazo. Ele tem uma longa vida útil quando armazenado corretamente, ou seja, sem nenhum tipo de umidade, completamente seco, o que pode ser feito de duas formas, esperando que ele seque naturalmente ou usando o forno de casa para torrá-lo. E pode ser reidratado usando apenas o calor e água, ou consumi-lo mesmo seco. Proteínas. Além dos carboidratos, proteínas são outro nutriente essencial para a nossa dieta e é importante ter essas fontes de proteínas estocadas para a emergência de longa duração. Uma ótima opção para a estocagem é o feijão. Ele é uma fonte rica em proteína e fibras, além de ser uma ótima opção para a estocagem em longo prazo. Ele tem uma longa vida útil quando armazenado corretamente e pode ser combinado com outros alimentos. Por isso que ter o feijão estocado é uma ótima maneira de garantir que você tenha proteína estável em caso de emergência. Existem algumas outras fontes de proteínas que podem ser estocadas por um longo período. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Carne seca. Carnes secas, desidratadas ou enlatadas. Esse tipo de carne são embalados para serem armazenados por períodos mais longos e podem ser uma boa fonte de proteína em caso de emergência. Peixe enlatado. Peixe enlatado como sardinhas e atum são uma ótima fonte de proteína e de gorduras saudáveis e também podem ser estocados por períodos prolongados. Nozes e semente. As nozes e sementes como amêndoas, nozes mesmo e sementes de abóbora são ricas em proteínas e gorduras saudáveis. Elas também podem ser estocadas por longo período. Ovos desidratados. Esses ovos podem ser estocados por anos e são uma ótima fonte de proteínas e de outros nutrientes. Eles podem ser reidratados e consumidos normalmente. Proteína em pó. Esse tipo de proteína, como whey protein, olaprobiones em pó, amendoim triturado, entre outros tipos de proteína em pó, são uma ótima opção de estocagem a longo prazo. Elas podem ser misturadas e consumidas com outro tipo de alimento. Açúcares. Além dos carboidratos e proteínas, é importante ter fonte de energia adicional estocada para emergência de longa duração. Um dos melhores alimentos para a estocagem a longo prazo é o açúcar. Ele é uma fonte de energia de longa duração, além de ter uma longa vida útil, quando armazenado corretamente. Além disso, o açúcar também pode ser utilizado como conservante
para outros alimentos, ajudando-nos a durar muito mais tempo. Outros exemplos de fonte de energia que podem ser estocadas são mel. O mel é uma fonte natural de açúcar e tem uma longa vida útil quando armazenado corretamente. Melado. O melado é outra fonte natural de açúcar e se origina através da evaporação do caldo de cana-de-açúcar, formando um tipo de xarope. Ele também é usado como adoçante e tem longa vida útil para armazenamento. Xarope de milho. O xarope de milho é outra opção como fonte de açúcar para armazenamento a longo prazo. Melaço. Melaço é outra fonte de açúcar provinda da cana-do-açúcar e é obtida através da centrifugação da fabricação do açúcar cristalizado e também pode ser armazenado por longos períodos. Gordura saudável. As gorduras saudáveis são importantes para a saúde e também são essenciais para a estocagem a longo prazo. Elas fornecem energia e ajudam a absorver nutrientes essenciais. Um dos melhores alimentos para estocagem a longo prazo é o óleo vegetal. Ele é uma fonte de gordura saudável e dura por muito tempo, sem estragar. Além disso, o óleo vegetal também pode ser usado como conservante em outros alimentos, ajudando-nos a durar muito mais tempo. Outros exemplos de gorduras saudáveis que podem ser estocadas são azeite. O azeite é uma fonte de gordura saudável e tem uma longa vida útil. Óleo de coco. O óleo de coco é outra opção de gordura saudável que também pode ser estocada por longos períodos. Manteiga. A manteiga também é outra fonte de gordura saudável e, como os outros, tem uma longa vida útil, porém precisa ter mais atenção e usar as técnicas corretas se for estocar em temperatura ambiente. O óleo de gergelim. O óleo de gergelim, assim como os outros, é uma fonte de gordura saudável e também pode ser estocado para usos futuros. A importância do sal. O sal é um nutriente essencial para a saúde e é importante ter sal estocado para a emergência. Ele é usado para temperar e conservar alimentos. O sal tem uma longa vida útil e é uma das poucas substâncias naturais que não deteriora com o tempo. Além disso, o sal também pode ser usado em outras aplicações como a conservação de carne e peixe, que são alimentos que se estragam com facilidade. Outros exemplos de sal que podem ser estocados incluem o sal marino, o sal rosa do Himalaia, o sal de mesa iodado e o sal de cura. Todos eles têm fontes naturais de cloreto de sódio e também contêm minerais importantes para a saúde. Além de servir como conservante para outros alimentos como carnes e peixes, eles podem ser armazenados por longos períodos. Lembre-se de que a quantidade de sal deve ser consumida com moderação, pois a dieta rica em sódio pode aumentar os riscos de doença cardíaca e pressão arterial. Esses alimentos devem ser armazenados em condições adequadas com um local fresco e seco para garantir a durabilidade. Além de escolher os alimentos certos para a estocagem, é importante saber como armazená-lo corretamente para garantir a durabilidade. Se possível, mantenha os alimentos armazenados em um lugar fresco e seco, como um armário ou um cômodo da casa, que você possa fazer de despensa. Além disso, evite armazenar os alimentos em áreas quentes e úmidas ou perto de produtos químicos, pois esses fatores podem afetar a qualidade ou até mesmo estragar os seus alimentos estocados. Armazene os alimentos em recipiente hermético, como tupperware, baldes com tampa, garrafas PET e potes de vidro para evitar a entrada de ar e umidade. Escreva as datas de validade nos recipientes e também nos alimentos para saber quando eles precisam ser consumidos, ou até quando. Rotacione seus estoques usando os alimentos mais antigos primeiro e repondo com os mais novos. O armazenamento adequado é tão importante como escolher os alimentos certos para garantir que eles durem o tempo necessário e mantenham a sua qualidade e nutrientes. Lembrando, eu tenho uma playlist inteira ensinando como estocar alimentos. Vou deixar o link aqui nos cards e aqui na descrição. Também vou deixar no final desse vídeo, ok? É importante também verificar regularmente seus estoques e descartar qualquer alimento que esteja vencido ou danificado, para garantir que você e sua família estejam se alimentando com alimentos seguros e saudáveis. E também é importante lembrar que a estocagem de alimento é apenas uma parte do planejamento de emergência. É importante ter plano de emergência completo, incluindo água, abrigo, primeiros socorros e outros suprimentos essenciais. E aí, você já fez seu estoque de emergência? Ter alimentos estocados faz parte de um planejamento para emergência e se você ainda não fez, era bom pensar nisso, ok? No mais, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixe seu like. E se você é novo aqui e não conhece o canal, já se inscreve que temos vídeos como esse toda semana, tá ok? Até o próximo Info Alpha SA. Fui!